Prezados amigos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal A Vida é Freud. Espero encontrá-los bem. E hoje eu tenho uma convidada aqui que já tem um tempinho que a gente está negociando. É uma estrela, é difícil trazer estrelas aqui, viu? Começando de cara, eu já ganhei um presente dela. Aliás, Miriam, você também, tá? Você também ganhou um presente. Sexualidade na bariátrica. Entre peles e peso prevalece o desejo. Então, vocês já imaginam como que vai ser esse bate-papo aqui. Eu estou hoje aqui com a Andréia Garcia Romani. E o livro teve a participação da Isabel Cristina Malikeski. Paegli. Desculpa, viu, Isabel? Bom, sem mais delongas, eu vou pedir para que ela se apresente aqui e traga um pouco dessa história aqui, desse livro que quando eu vi no Facebook, simplesmente olhando a rede social, me chamou a atenção e eu não tive dúvida de convidá-la para vir falar um pouco sobre essa obra-prima aqui. Andréia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito o convite, Ricardo. Muito bom estar aqui, muito bom conhecer vocês, né? Muito bom conhecer A Vida é Freud. A Vida é Freud. Né? Se tá complicado, a vida é Freud. A Vida é Freud. Adorei, né, a ideia aí, adorei a recepção de vocês. Realmente é um lugar muito gostoso de estar. Então, vamos lá, né? Como você falou, eu adorei que você exaltou aí o livro, porque é o nosso primeiro filho, né? Sim. Meu e da Isabel. Eu vou contar um pouquinho da história dele, daqui a pouco eu falo como é que ele surgiu, né? De onde veio a ideia desse livro. Mas, a princípio, me apresentando, então, assim, eu sou psicóloga já há algum tempo, me formei lá em 98. Ah, logo ali. Logo ali, pertinho, uhum. Né? Faz de conta que a gente não fez as contas. Então, fica em paz, tá tudo... E atuei em várias áreas, né? Eu fugia da área clínica, eu não gostava da área clínica e falava, não, eu nunca... Por isso que eu digo, gente, nunca falei nunca. Digam nunca, é verdade. Eu nunca vou na área clínica porque eu acho muito monótona. E fui para a área de educação inclusiva e trabalhei no CAPS adulto com paciente esquizofrênico, bipolar, e trabalhei no RH e trabalhei com... no RH você encontra muito esquizofrênico e bipolar, né? Direto. Eu trabalhava com recrutamento e seleção, então já certo. Viu, né? Uhum. E trabalhei em acolhimento institucional também, que foi um aprendizado muito grande dentro de uma ONG, né, que é o Instituto Monsenhor Antunes, que é uma ONG da família, de amigos, né, então eles me convidaram para ser técnica social, fiquei um tempo lá, e é um aprendizado muito grande, muito forte, né, um impacto muito forte na vida da gente. Enfim, e aí a vida acabou me levando através da terapia, por isso que eu falo, gente, façam psicoterapia. Olha só a oportunidade que veio através da psicoterapia. Do autoconhecimento. Eu fui na psicoterapia, né? A Isabel foi minha terapeuta, inclusive, e aí eu fui por uma crise de pânico, enfim, todo um processo da minha vida, acabou a terapia, a Isabel falou, Andréia, você fez a bariátrica há 15 anos, e realmente eu fiz a bariátrica há 15 anos, você é psicóloga, e eu estou fazendo um curso de formação com psicólogos para atuar na área de bariátrica. Você não quer fazer? E na época eu estava assim, sem trabalho, foi uma época bem difícil na minha vida, numa transição bem complicada. Ela falou, não, vem, você me ajuda, você vai me ajudando, em troca você está lá participando do curso. Foi uma oportunidade ímpar, né? A Bel foi a mentora, assim, né, do meu conhecimento da área de bariátrica, ela já tinha um conhecimento na época, já atuava acho que há uns 15 anos por aí também. E aí a Isabel acabou sendo minha mentora, né, além de terapeuta, ela me ensinou bastante dentro dessa área de bariátrica e eu me formei e me encantei com essa área e comecei a atender no consultório dela. Então, os primeiros pacientes de bariátrica foram indicações dela e eu comecei a atender. E o pós e o antes, Andréia? Antes é aquela que os médicos indicam passar por psicólogos antes da terapia e o depois. Era esse o nicho de vocês mesmo. Exatamente. Perfeito. Então, assim, minha primeira paciente de bariátrica, na verdade, foi pré-bariátrica. Ela estava pensando em fazer a bariátrica. E aí foi muito interessante, porque foi um processo já logo de cara em que eu não fiz
uma sequência de atendimentos já para liberar o laudo, como a gente faz atualmente. Eu percebi um movimento da paciente e tive que conversar com ela e falar, vamos fazer um pouquinho mais de tempo de terapia para acertar algumas coisas antes de você ir para a cirurgia. E foi muito interessante, porque logo de cara já veio esse desafio, né? Tá. E aí eu me apaixonei, né? E aí eu vim realmente para essa área. Então eu já tinha formação, já especialização em psicologia bariátrica, psicologia hospitalar. Tá. E aí eu falei, é uma oportunidade, não consegui atuar dentro da área de psicologia hospitalar, porque até hoje a gente sabe que é uma área muito fechada, muito restrita. São poucos hospitais que têm psicólogos hospitalares. Né? Quase sempre para dar tem... notícia, assim, fica meio que, tá, vem cá, passa a mão, né? Obviamente não estamos desqualificando, mas talvez o que você buscava, né, naquele momento não era isso, né? Não, era uma atuação mais específica com certo. pacientes, né? Então a gente sabe que dentro do hospital existem várias formas do psicólogo atuar. Mas em qualquer das formas, o mercado não se abriu para isso, para mim. Okay. Né? Eu tentei, me frustrei um pouco nisso e acabei indo trabalhar em outras áreas até que surgiu a bariátrica e fez essa ligação entre a psicologia hospitalar e a psicologia bariátrica, porque a gente não deixa de trabalhar com uma equipe. Sim. De médico, cirurgião, de nutricionista, de fisioterapeuta, educador físico. De certa forma você participou, mas não necessariamente ou diretamente daquilo que buscava, e sim de uma outra maneira. De uma outra maneira. E tá tudo bem também. Né? Tanto é que o acompanhamento pré-bariátrico, ele pode ser feito... Ele é feito na parte clínica, aí tem o acompanhamento, eu perdi o nome agora, mas eu acho que é inter. No momento em que o paciente se interna no hospital, o psicólogo também está lá para acolher esse paciente, para deixar esse paciente mais tranquilo, menos ansioso para ir para a cirurgia. E na volta, no pós-operatório imediato, ainda no hospital, o psicólogo está lá também. Então, o psicólogo hospitalar, ele tem essa vantagem de estar... Ou se ele já faz parte da equipe, ele está com a equipe ali no hospital, ou se ele não faz parte da equipe, ele tem esse acesso ao paciente que ele está acompanhando durante todo o processo. No pré, durante ali a cirurgia, no pré e no pós-imediato, né? E no pós, dentro da clínica. Então, eu optei... Antes da pandemia, eu fazia esse acompanhamento no hospital. Aí, devido à pandemia, eu procurei usar o WhatsApp, usar outros meios, né, de ter contato com o paciente, que não diretamente por conta da pandemia. E o principal, quando você vê uma pessoa nesse tratamento pré, né, a pessoa, que a ideia dela, muitos você deve ter encontrado isso, tem uma condição física, ela entende, a ansiedade dela é que, depois da cirurgia eu já vou estar do jeito que eu quero. Se vocês trabalham isso, porque obviamente que não é assim, dessa forma que acontece. Para quem fez, nada mais justo do que você que passou por isso, a pessoa, eu acho que ela entende que não, no dia seguinte, eu saindo do pós-cirúrgico, eu já vou estar. E é uma ansiedade terrível, né? Porque, caramba, passar por tudo que eu passei e eu não tô vendo o resultado. Esse é o principal desafio, Andréia? É um dos principais desafios, porque ainda existe aquela visão da mágica, né? Que é a visão vendida muitas vezes por dietas milagrosas, né? Então você começa hoje, amanhã você tá 10 quilos mais magro. E aí todo mundo quer, né? Oba, isso daí vai me fazer, da noite para o dia, eu vou emagrecer 10, 20, umas 30 propagandas quilos. patéticas, né? Que a gente vê em rede social que... Não, se você está fazendo, pare agora o que você está fazendo. E aí pegam pessoas que já têm uma condição, olha, eu faço isso. Gente, é igual propaganda de... lâmina de barbear, né? Pega uma pessoa que não tem barba e fala, olha, barbear rente. Nossa, que perfeito. Perfeito, né? É mais ou menos isso, né? E aí até a gente usa ainda, né, o antes e depois, né? Eu tenho dentro do meu Instagram, das minhas redes sociais, o meu antes e depois, mas não no sentido que era usado antigamente com as dietas milagrosas. Certo. É no sentido da bariátrica, do processo. Da transformação mesmo, né? Então a gente fala assim, não existe uma transformação. É rápido o emagrecimento?
Só que a gente tem ali cerca de 1 ano a 1 ano e meio para se chegar num peso considerado ideal ali pela equipe, né? Que eu também coloco um ponto de interrogação nesse ideal. Ideal para quem? Ideal para o médico, ideal para a nutricionista ou ideal para o paciente? Para o paciente, perfeito, tá? perfeito. Então eu questiono muito esse ideal. Andréia, hoje você está do lado que você faz o tratamento com as pessoas que vão, o pré e o pós. Quando você fez, você consegue ver, você faz diferente do que você passou, porque são 15 anos. 15 anos. Você passou por uma psicóloga, que no caso foi a Abel? Não, na época não existiam profissionais especializados. Ah, entendi. Em então bariátrica. Vocês são pioneiras nisso, né? E aí eu tive que me virar nos 30, na verdade. Então eu fazia terapia e a minha terapeuta, minha psicoterapeuta teve que se virar nos 30 também, porque ela não tinha especialização, ela tinha o conhecimento básico de qualquer psicólogo, né? Mas não tinha uma especialização nessa área. E ela me ajudou como pôde, como a nutricionista que eu fui também me ajudou como pôde a fazer o processo de preparação e de pós-bariátrico imediato. E foi um sofrimento muito grande, o sofrimento mental, que eu digo, porque existe um período muito restritivo dentro da bariátrica, que é o pós-bariátrico imediato, em que a pessoa entra na dieta líquida. E depois vai para uma dieta pastosa, e depois vai para uma dieta sólida. Praticamente como se estivesse internado, né? Isso. Porque do básico das pessoas que estão internadas é isso. Ó, você está comendo tal, depois passa. A diferença... Só que você está em casa, né? Isso, a diferença é essa. Você está em casa, as pessoas estão comendo, sua família está comendo você tá assistindo comida, TV. E você está no seu caldinho, e você está na sua água de coco. Então, a vida está acontecendo à sua volta, você não está internado no hospital, você não está na condição de doente, né? Você está na condição de mudança. Quer dizer, a obesidade é uma doença crônica multifatorial, então assim, você é uma pessoa doente a partir do momento que você tem obesidade. Mas é uma doença que você vai tratar para o resto da sua vida. O diabético não fica internado no hospital. O obeso pós-bariátrica não vai ficar internado no hospital. Se ele não tiver uma complicação pós-operatória, enfim, ele vai para casa. O diabético, ele vai para o hospital em determinados momentos. Na crise, né? Quando está fora do... exato. André, por falar em doença, nos seus relatos, eu tive a oportunidade de ver a história do quase morte. E aí? Como que foi esse encontro com a... Pois é. É daí que surgiu toda eu imaginei, tá? Eu tô aqui, você tá consolidando algo que eu imaginei. Pô, preciso dar um basta na minha condição. É isso? Isso, exatamente. Então, quem fez isso comigo, e eu agradeço, Dr. Rogério, muito obrigada, Dr. Rogério Krakauer. Cita até o nome dele, meu cardiologista na época, porque foi ele quem me encostou na parede, literalmente. Tá? Eu já tinha tido um infarto aos 21 anos. Uau! Multifatorial, na época eu não tinha o peso que eu estava quando eu fiz a bariátrica, eu estava bem menos, mas eu tinha um sobrepeso, tinha um triglicérides muito alto, não tinha casos na família, né? Então eles colocaram como multifatorial o infarto. E foi aí que foi o meu primeiro momento de quase morte, digamos assim. E eu passei por isso, sobrevivi, não sei como. Na época foi o 3º caso no Hospital do Coração, em São Paulo. E os 2 casos anteriores com essa idade tinham ido a óbito. É porque dizem, né, que aos 20, nessa faixa etária, costuma ser fatal. Fatal. Então foi uma chance e tanto, né, de estar viva. Eu agradeço até hoje, eu falo, gente, eu não sei se isso pode se chamar de milagre ou não, enfim. Cada um vai chamar daquilo que achar, mas... assim, a oportunidade de estar aqui, né? Então, foi feito de tudo. Foram 2... foi um cateterismo, 2 angioplastias, porque a primeira não deu certo. Então, a notícia para minha família foi que provavelmente eu morreria. Uau! Né? E aí, muito tempo de UTI, enfim, uma segunda angioplastia foi quando deu certo e voltei.
né? Voltei à vida. E voltar a poder se emocionar igual você tá agora. Nossa, muito emocionante, muito, Não, porque relembrando... Nossa, é uma coisa assim... É incrível. 21 anos. Gente, é um renascimento. É praticamente o nosso técnico aqui, o nosso menino aqui, ó. 21 anos. Então foi um renascimento. Eu falo que eu tenho 2 datas de nascimento, Sim. né? De 75 e a de 97. Perfeito. Quando eu renasci. Então por aí eu já comecei, só que eu era muito nova, 21 anos, a gente ainda é praticamente adolescente. Dá nada, então, não. Então bateu, mas eu tive episódios de depressão, começou uma depressão crônica em função disso tudo, porque você se vê em algumas limitações, né? Imagina não poder mais ir na montanha-russa do... Gente, eu vou falar Play Center aqui, né? Da época do Play Center. Então, assim, não poder ir na montanha-russa. Eu adorava aquilo, eu adorava coisas radicais, né? E eu não podia mais viver aquilo porque era adrenalina e eu com insuficiência cardíaca não poderia mais. Não chegou por marca-passo, não era por isso, não, né? É pela própria adrenalina mesmo que não era que aconselhável. Não era aconselhável por causa da insuficiência, né? Aí forçaria demais ali o restante do músculo cardíaco que não tinha sido afetado ali pelo infarto. Então, essas coisas bobas na época eram fortes. Claro. Para a idade, para a mentalidade. E comecei a entrar num quadro de depressão crônica, que eu venho até hoje tratando com psiquiatra, com psicoterapia, né? Mas muito bem, mas na época foi bem difícil. E passados alguns anos, dos 21 até os 30 e poucos anos, eu fiquei num peso razoavelmente estável, fazendo já tratamento, tomando as medicações, tudo direitinho. Quando chegou por volta de 32 anos, eu me vi com 113 quilos. Nossa. Tá? Eu tenho 1,70 de altura, 113 quilos. E nessa condição foi que o Dr. Rogério, numa das consultas, ele falou: Andréia, ou você vai fazer, na época se chamava redução de estômago. Eu ia perguntar isso, tá não respondido. Era nem cirurgia bariátrica, exatamente. nem gastroplastia. Redução, né? fazer cirurgia, eu lembro desse termo, dessa forma mesmo. Você vai fazer redução de estômago. Ou você faz a redução de estômago, ou eu encomendo o teu caixão. Foi exatamente essa Simples frase assim, ele falou. Que ele colocou. E aí eu falei, e agora? Sem saída. Não tem mais 21 anos também, né? Não tinha mais 21 anos. E na época eu tinha um pouco de preconceito por pensar numa redução como uma amputação. Mutilação. E como é que eu vou fazer isso? Eu tinha um preconceito por não conhecer. Mas nem pensei. Falei, vou para amanhã, né? Já busquei uma equipe, já fui, já fiz toda a preparação, enfim. Passei esse momento de sofrimento por conta de dieta líquida. Na época eram 30 dias de dieta líquida. Nossa! Então 30 dias só com água de coco, só com Gatorade, só com o caldinho da sopa que você tinha que coar numa peneirinha bem fininha para ficar só o caldo mesmo daquilo que você cozinhou. Então não tinha muita variedade. Eu morrendo de vontade de comer pão de queijo. Eu chorava feito uma criança de 4 anos, assim, de vontade de comer pão de queijo. E a síndrome da mágica passou em algum momento para você? Você passou por isso? Olha, eu até pensei. Eu falei, a coisa podia acontecer rápido, né? Mas, conforme eu fui vendo, ela acontece rápido. É lógico que ela não acontece da noite pro dia. Na mágica mesmo, né? Ela tem um processo, mas no primeiro mês, devido à dieta líquida, já tem uma redução significativa de peso. Então, você já vai colocar uma roupa? Já anima, né? Já começa a animar. Sim. Você vai se pesar? Já começa a animar. Então, você começa a perceber que você está dentro de um processo muito rápido. Tanto é que o pessoal passa para a dieta pastosa e esse emagrecimento começa a ser um pouco mais lento. E é aí que os pacientes começam a ficar desesperados. No primeiro mês ou na primeira semana eu emagreci 7 quilos. Por que agora, só líquido, né? na segunda semana ou após 15 dias, porque agora usualmente são 15 dias de líquida, né? A maioria das equipes. Então, depois de 15 dias, não, mas agora eu estou emagrecendo menos. Né? Será que tem algum problema? Não, é natural. Você saiu da dieta líquida, foi para a dieta pastosa. Depois da dieta pastosa, você vai para a dieta sólida e lá
o teu emagrecimento vai ser um pouco mais lento, mas você tem de 1 ano a 1 ano e meio para atingir o teu peso ideal. Tá. E aí agora, hoje, né, passado esse tempo, quem faz esse tipo de cirurgia, ele é o resto da vida com alimentação controlada. É isso, André? Tipo, não é uma questão de dieta porque... Não, primeiro que... eu não sei nem se o termo é esse, mecanicamente ali. A fisiologia não permite que você coma muito. Que eu conheci algumas pessoas que não conseguiam mesmo, né, ingerir uma quantidade maior do que aquela. E mais a escolha da alimentação saudável. Isso. Não é? Porque aí você vai passar o resto da vida, depois de tanto sofrimento, sacrifícios, você precisa ter uma disciplina. E essa mudança, essa virada também é complexa. É aí que entra a equipe interdisciplinar. Ótimo. Tá? Porque é aí que o paciente tem que estar ciente que não basta ele ter feito a cirurgia. Eu consegui o laudo da nutricionista, tô com o médico, consegui o laudo do psicólogo, fiz a cirurgia e acabou. Agora é só esperar a varinha de condão chegar, plim, me transformar e tudo bem. Então, quem não dá continuidade no acompanhamento nutricional, no acompanhamento psicológico, geralmente chega um tempo depois, 1 mês, 2 meses. Tem gente que chega no primeiro mês, chorando na terapia, falando, não tô aguentando, tá demais para mim, eu acho que eu não vou aguentar, né? Não tô dando conta dessa mudança, tá sendo tudo muito radical, eu tô sofrendo com isso. E tem gente que passa tranquilo, passa 1 ano e meio, passa 2 anos, chega na terapia chorando por conta de reganho. Porque não conseguiu se adaptar aos novos hábitos, que é o que a terapia, junto com a nutricionista, né? É o nosso trabalho em conjunto. Eu sempre falo que nutri e psico na área de bariátrica sempre tem que se falar. Porque de um lado a gente está trabalhando o comportamento alimentar e do outro lado a gente está trabalhando as escolhas alimentares. Exato, a escolha alimentar, perfeito essa colocação, porque eu fico imaginando, né, como terapeuta, a mudança da forma de pensar, porque a pessoa, ela, embora tenha tido lá a mudança fisiológica, né, de redução, seja o que for a cirurgia, se ela tiver a compulsão de continuar comendo, descontando os momentos ruins, as emoções na comida, ela vai sofrer. Então, eu acho que você falou, né, o tratamento psíquico, né, psicológico, né, terapêutico ele é tão importante para a pessoa entender. Vamos lá, vamos ressignificar aquilo, as coisas que... Por que você comia? É uma pergunta. Por que você comia tanto? É o que eu gosto de comer. Ok, mas quando você se viu ficando com problemas de saúde e tal, não procurou ajuda? Você achava que os seus problemas iam ser resolvidos na comida? Como pode ser na bebida, como pode ser no álcool, na droga, qualquer coisa. Até no esporte. Às vezes pessoas que não param de fazer exercícios, mas ela não precisa, porque o corpo está bom. Mas talvez ali por trás esteja um conteúdo emocional de que aquilo é o deslocamento dela, como a gente conversava. Isso, é a compulsão e o deslocamento da compulsão. Exatamente. Por que ela vai fazer aquilo? Então, o tratamento é fundamental, como você falou, né? É fundamental que a pessoa trate esse mental no pós-bariátrico. Isso. Né? No pré-bariátrico, a gente faz uma avaliação dessa compulsão alimentar, se a pessoa tem ou não tem, né? Em que nível está, e a gente já começa a trabalhar aquele que tem, né? Mas mesmo quem não tem a compulsão alimentar, quando a gente trabalha uma outra, dentro do processo de avaliação, a gente trabalha um outro tipo de avaliação, que são os hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Então, a pessoa pode não ter uma compulsão alimentar, porém, os hábitos alimentares dela são hábitos totalmente inadequados. Então, eu não como o dia inteiro e como muito à noite. E quais escolhas você faz? Eu como carboidrato e doce. Né? Então, além de não comer o dia inteiro, quando come uma combinação que detona, né? Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. André, uma outra questão que ela vem muito à tona no pós-bariátrico, a questão, até mandar um beijo para a Cláudia, né, que falou da estética aqui, né, semana passada, a pele. Isso. Que também a pessoa...
Aí a gente falou de narcisismo aqui, né? Quando você fala narcisismo, você fala, vem ao espelho. Uhum. Então a pessoa vai se olhar depois daquela bariátrica, e aí passando esse período lá da dieta líquida e tal, daqui a pouco ela vai ver um corpo diferente. Ah, eu tinha um corpo obeso naquela, agora eu não tá obeso, mas eu tô com um excesso de pele. Como que é isso, André? Como que é esse novo corpo, entre aspas, porém ainda não suficiente? Isso. Aí é uma mudança de imagem corporal muito rápida, que também tem que ser trabalhada em terapia para que a pessoa possa dar conta daquilo. Porque eu falo para você, usando um termo assim bem leigo, é pirante. Pirante no sentido de que você tá com um corpo obeso, daqui a pouco você se vê num corpo magro e flácido, e depois você tá num corpo esculpido, de repente por cirurgias reparadoras, ou a própria atividade física consegue fazer com que aquele corpo fique mais estruturado, tá? Só que se você não tem um acompanhamento adequado de entender esse processo rápido de imagem, de mudança de imagem corporal, eu demorei cerca de 2 a 3 anos para conseguir me olhar no espelho no corpo que eu tinha, e eu emagreci 50 quilos. Uau. Eu fui para 63 quilos. Só que quando eu me olhava no espelho, eu ainda tinha 113 quilos. Mesmo, mas depois da bariátrica, Depois... já do processo da pele também? Não, eu não fiz as reparadoras. Ah, tá. Né? Ok, Eu mas você se olhava com 50 quilos a menos, mas não enxergava Não isso? enxergava. Então, eu não enxergava nem o excesso de pele, essa sobra de pele, essa flacidez, eu não enxergava. Eu ainda enxergava um corpo obeso. Eu ia em loja para comprar roupa, eu cheguei a usar número 54 de roupa. E aí eu chegava na loja e falava, tá bom, 54 eu sei que eu não tô mais usando. Aí eu chegava e pedia 48. Né? E aí as vendedoras riam e falavam assim, não, 48 nada, é 38 que você tá falando, né? Eu falava, não, gente, eu sou grande, eu nunca caberia num 38. Meu Deus. É 48. Não, não é. Falei, é 48. Elas me davam uma calça 48, ficava Cabia super duas. larga. Ah, dá 46, dá 44, cheguei a 42. Né? Porque eu sou grande, eu tenho uma estrutura alta, grande, né? sou alta, não caberia num 38, mas quando eu me vi num 42, eu falei, nossa, tem alguma coisa muito diferente, tá destoante aí. Eu chego pedido 48, saio com 42. Mas isso aí era um jubilo? Era. Oh, cheguei! Você Isso. sentiu dessa forma? Eu sentia dessa forma, mas ao mesmo tempo eu ficava preocupada, porque eu falava, como que esse corpo cabe num manequim 42 e eu ainda me olho no espelho... Minha cabeça está no 54. Minha cabeça está no 54. Foi por isso que eu falei que é pirante. Sem dúvida. Né? Porque você se vê em medidas, em peso, como uma pessoa magra, mas a tua imagem do teu corpo ainda é de uma pessoa obesa. Em cima disso, eu tenho numa determinada empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa que tinha feito o processo, né? E íamos todos almoçar ali, né? E ela punha comida com a cabeça de quando ela era obesa. Olha só. E aí ela... Só que no meio nem no meio, gente... Quase sempre ela falava que a comida estava ruim, e eu comecei a perceber que não era aquilo. Ela não aguentava, porque ela estava com cirurgia bariátrica já há algum tempo e tal, e ela realmente perdeu tal, mas a cabeça dela estava lá. Porque ela pegava uns pratos que eu falava, para quem, até dentro da minha própria ignorância da época, inclusive, eu entendia como que alguém que fez cirurgia come desse jeito, só que ela não comia. Pois bem, só que tinha um outro fator, Andréia. Ela voltou a ter ganho de peso, que você chegou ao reganho, né? É o reganho, isso. Só que ela continuou usando roupa como se ela tivesse magra, de quando ela ficou magra. E essas roupas começaram a ficar inadequadas para ela. E ela não via isso. Só que tinha as meninas que trabalhavam com a gente e falavam. Eu não, porque não cabia a mim. E quem era eu para falar alguma coisa para ela da roupa dela? O julgamento, né? Não, e assim, não é nem... Fala, gente, é cada um, né? Você fica meio até constrangedor. Eu vou chegar para uma moça e falar para ela, sua roupa tá inadequada. Mulher, talvez, lá no cantinho do banheiro, fala uma para outra. Você não acha melhor? Mas eu não cabia a mim. Mas ela tava com cabeça de magra para roupas
e cabeça de obesa para comida. Olha que loucura. É o que você falou, pirante. É pirante, é a distorção da imagem mesmo. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adequar esses hábitos ao nosso novo corpo. Então, se o meu corpo hoje permite que eu coma determinada quantidade de comida, eu vou me adequar àquela quantidade de comida. Como? Eu descobri ao longo do tempo que, indo em self-service, por exemplo, eu colocava um pouquinho a mais, dava 300, 400, 300, 350 gramas de comida e eu não conseguia comer tudo aquilo. Aí, aos poucos, eu fui diminuindo. Ao invés de 3 colheres de arroz, vou colocar 2, ao invés disso. Então, sempre pegando as menores coisinhas, eu falo que a gente vira pessoa chique. É como se a gente estivesse num restaurante francês. Sempre tudo de pouquinho. Então, assim, até hoje, né, eu falo com meu marido, falo para ele assim, olha o meu prato, dá uma olhadinha no meu prato. Tá todo cheio, parece, ele fica colorido, sabe? Diversificado. Então, você vai num lugar, você pega um pouquinho de tudo. André, dentro dos seus estudos, eu já ouvi isso, mas não de fontes tão qualificadas como as suas. Mas falam, né, que na França é um índice muito baixo de obesos por conta da alimentação deles. Eles aproveitam toda aquela culinária, mas comem pouco. Já nos Estados Unidos é o país com o maior número de obesos, porque a alimentação dos caras são fast food e de manhã aquela gordureira toda que eles... Já pensou, né, o trabalho que se tem nesse país, na França não, mas nos Estados Unidos deve ser uma loucura. Nossa. Inclusive o programa, né, que é o peso, quilos mortais, né, que a gente vê, e assim, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, né, no módulo de Freud, a gente fez quando... Aliás, ontem uma aluna postou um meme onde a moça vai comer um pão, aparece a imagem do doutor... esqueci o nome dele, sempre esqueço. Eu também não vou lembrar. Gray, eu não lembro. Enfim. Ele aparece, né? Aí ela muda de ideia e começa lá. Daí eu falei, olha, por coincidência, que seria hoje, né? Amanhã eu vou entrevistar uma pessoa, pô, que coincidência. Então, eu sempre cito porque a condição emocional da obesidade vai desde de uma proteção a um abuso. Sim. Crianças, né, que foram abusadas, sim, elas é uma forma de defesa e o corpo se torna obeso. Isso. Você sabe disso. Então tem tanta condição, e a fisiológica mesmo, de uma família que tem lá uma determinada condição que todos vão ter, são propensos, né, a ter obesidade. Então tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Isso, né? Multifatorial mesmo, mas é muito importante o que você disse, Ricardo, a questão do abuso, né? E entra um pouco aqui no tema da sexualidade. Perfeito. Né? Então, assim, existem diversos tipos de abuso, sim, mas assim, um dos principais que chegam no consultório são abusos sexuais. Sim. Eu imagino, né? Eu não li ainda, vou ver. Sim. E eu já falo isso há muito tempo, tanto para os alunos, até mesmo pacientes, se for o caso, né? E quando a gente fala de abuso, depois a gente fala de Freud, a gente vem falando de libido, a gente fala do seu próprio livro, né? Imagina-se, agora falando dos seus pacientes atuais, né? Ou que na época também você tratou. O ser humano, numa condição normal de física, de fisiológica, tá tudo bem, o sexo é vida. Pulsão de vida, inclusive. Sim. É a pulsão de vida, o sexo. Uma pessoa obesa, que nós estamos considerando aqui, nós não estamos falando do gordinho, tô um pouquinho, não, do obeso, aos quais necessitam da cirurgia, estão, né, esteticamente bem fora e tal. A libido pode cair, evidentemente. Sim. Não tem a vontade, porém, além do fator de você chegar e falar, vou sair com as amigas, aí eu gostaria até que você também falasse se há essa diferença da obesidade masculina e do feminino, porque o homem obeso, por mais que ele tenha todos esses problemas também, mas eu vejo muitos caras relaxados, falam, eu vivo bem assim, não tá nem aí, enfim. Agora a mulher, ela tem a vaidade empírica, intrínseca da mulher. Aí a jovem, como você, por exemplo, você tinha 20 anos, vai pôr um vestido para uma festa, para uma formatura, onde se vê todas as outras de uma forma, ela se olha e ela olha para ela fala, eu não tô igual. Aí vem toda aquela carga. E a sexualidade é a mesma coisa. Sim.
eu gostaria de... Eu não quero... Nem me atrevo a flertar com um homem, porque não vai acontecer. Esse combo todo deve ser, assim, uma bomba para esses pacientes. É a não aceitação do corpo, né? No caso do homem e da mulher, a grande diferença é a questão da padronização, do padrão de beleza, que cai muito mais em cima da figura feminina do que da masculina, né? Então, assim, a obesidade é como se a obesidade não afetasse o homem. Ela afeta. Sim. Principalmente quando falando de sexualidade, libido, disfunções sexuais estão diretamente ligadas à obesidade, além de outras comorbidades, né? Então, assim, o obeso está mais propenso a diabetes. Diabetes também causa disfunção sexual, é uma das causas de disfunções sexuais. Então, o homem também, ele não se dá conta, por conta da parte estética não ser tão pressionada no homem, então ele não se dá conta do perigo ao qual ele está se expondo, se permitindo estar na condição de obeso e não tratando aquela obesidade. O número de pacientes homens hoje em consultório de psicologia, depois a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, já é menor, já existe uma resistência do homem ao processo terapêutico normalmente, e quando se trata de obesos, também, tá? Então, hoje, assim, a porcentagem de homens obesos que chegam pós-bariátrica, que chegam no consultório, pré ou pós-bariátrica, é muito pequena. Então, a grande maioria dos pacientes hoje são mulheres, que são as mulheres que são afetadas principalmente pela questão estética, não só. Né? Hoje eu já encontro, ainda bem, pacientes que chegam para mim e falam, não, eu estou indo por questão de saúde. Não é por questão de estética. Eu estou bem com o meu corpo, eu estou feliz com o meu corpo, eu tenho uma sexualidade tranquila com o meu corpo, né? Porém, eu fui realizar os exames e já vi que colesterol, estou pré-diabética, eu estou preocupada porque eu sou nova, e depois, quando eu ficar mais velha, como é que vai ser? Então, já começa no processo de preocupação, olha, a mudança de olhar. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente começa a entender que está tendo um processo de conscientização da mulherada, de que você não precisa estar dentro de padrões. Só que isso é muito raro ainda de se ver, tá, Ricardo? É um processo de construção que a gente Agora você mexeu numa ferida de um psicanalista e uma psicóloga falando... não é o tema aqui, mas eu caberia mais uma tarde pra gente conversar sobre, eu tô feliz com o meu corpo. Pois é. Eu botaria uma interrogação. Tá. Não, mas eu também coloco. Vale a pena a conversa, tá? Não sei se o público tá entendendo, né? Que o nosso público é altamente qualificado, mas... tenho dúvidas. Eu também coloco. Com relação a, tô feliz com o meu corpo, não tem problema. Isso. Tá, fale mais sobre isso. Ali. Fale mais sobre isso, né? Isso é ótimo. Retórica, pergunta retórica, mas enfim, né? E aí, como é que, por exemplo, se chega uma jovem hoje, em idade sexualmente ativa e tal, e a gente sabe que lá no período do século XIX, a histeria que Freud começou a trabalhar, tinha tudo a ver com sexualidade, da opressão da sociedade, da época, enfim, do que acontecia na época, tá? Não é o caso aqui. E depois ele começou a falar, olha, são pessoas reprimidas, né? A repressão sexual era muito forte e tal. Em algumas famílias, evidentemente, a mulher chegava a um período de histeria, né? E aí era internada, tinha todo aquele problema. Sim. Hoje, ela vai chegar no seu consultório, as emoções, essa repressão, essa falta de sexo, porque ela não é desejada. Isso já é a primeiro impacto que ela sofre, ela não é desejada. Nem por ela mesma. Nem por ela mesma. Começa que ela não é... E ela sabe, né? Ela sabe que não é. E aí... Isso começa a desencadear outros tipos de cargas emocionais, porque a fisiologia do corpo não funciona, ela não tem ali a vazão, vamos dizer assim, a descarga do ato sexual, enfim, não acontece. Não. Né? Isso vem de um acúmulo, o quanto que isso pesa nesse processo, não só da distorção da imagem, como você falou agora há pouco, como é que fala? Você falou imagem corporal. Da imagem corporal, porque vamos imaginar que na hora que ela fez a cirurgia, ela tá fazendo a dieta e tal, ela vai se olhar no espelho, tô ficando... O sexo começa a ser
palpável. Ela fala, opa. Isso, a libido tem de aumentar. Exato. Então, a gente tem um capítulo no livro Perfeito. que a gente fala... na verdade, esse livro, daqui a pouco eu vou contar a história dele, mas especificamente falando nesse assunto, tem um dos capítulos que foi escrito pelo Dr. Mariano Menezes, que ele foi um dos pioneiros no estudo, através de um questionário chamado QSF, que é questionário de função sexual feminina. Então, ele fez com um olhar mais endocrinológico, tá? Mas ele perguntava ali, você sente prazer, você tem orgasmo, como você se sente... Enfim, são várias questões que são colocadas ali para a gente entender se a mulher tem vaginismo, tem quais as disfunções sexuais que poderiam estar presentes naquela mulher. E nós pegamos esse mesmo questionário e aplicamos com viés, com um olhar psicológico. Tá? Interessantíssimo. Para trazer justamente a mulher obesa, né? E o quanto essas disfunções sexuais elas estão acontecendo, não só a nível endocrinológico, médico, não com olhar médico, com olhar psicológico. Então, assim, o quanto esse corpo deformado te coloca numa condição de não pertencente à sua sexualidade, Isso, de pertencente. não vivenciar, né? Ela não vivencia, né? Não se permitir vivenciar, não se permitir gozar, né? E gozar, quando eu falo, é gozar a vida. Exato, de forma geral. Perfeitamente. Né? E você leva isso para dentro da sexualidade. Então, a gente fala assim, do se curtir, do gozar a vida, do estar bem consigo mesma. E isso vai refletir na sexualidade. Nós somos um todo, não tem como fugir disso. Não tem. Né? Então, se eu tô mal comigo, se eu me sinto mal, se eu não me vejo... se eu não estou feliz com o meu corpo, e o meu corpo ele faz parte da minha sexualidade. Além disso, né, a gente volta um pouquinho na questão da proteção que você falou. Então, assim, quanto maior eu for, mais distante da minha sexualidade, da minha essência eu estou. E não vou atrair olhares. Não vou atrair pessoas que vão me representar perigo para mim. Isso, por isso o fator proteção, né? Exatamente. E aí eu também escondo, né? Se a gente for levar em conta a obesidade em níveis 2, 3, obesidade mórbida, eu também escondo a minha sexualidade, porque a minha barriga, ela exatamente esconde o meu genital. Então eu não consigo mais distinguir naquele corpo se é um corpo masculino, se é um corpo feminino. Né? Muitas vezes, hoje eu trabalho muito com as mulheres, o reconhecimento do próprio corpo. Então, eu falo para as mulheres, se toquem, né? Entendam que existe uma sexualidade neste corpo, né? Entendam o que é, a mesma coisa os homens, porque a gente ainda tem uma visão de sexo muito mecânica. Em cima dessa mecânica, aqui o nosso papo é de boteco, né? Que a gente brinca, né? Brinca no sentido de tirar um pouco o peso, né? O homem, por mais obeso que ele seja, na cultura masculina, e eu falo como homem, o cara é gordaço, igual o pessoal, aquele cara lá, tal, obeso. Sabe o que ele faz? Ele vai numa zona. Sim. Ele vai, porque a nossa sociedade, o nosso período hoje do mundo, tá aqui o seu marido, que é homem, ele vai lá, levam ele. E ele se diverte. E a mulher? Não precisa ter o desejo do outro. Não tem desejo, porque ali... Eu pago pra ter esse desejo. Exatamente, eu pago, e aí, como você falou, é mecânico, não tem envolvimento, e tá tudo certo. E aí, ele se sente até... Puxa, valorizado. Né? Valorizado. Homem, exatamente. Então, a psique do obeso e da obesa são completamente diferentes. Por isso, até essa dificuldade que você falou, deles procurarem essa ajuda, né, de fazer. E a mulher, como é que ela faz? Ela não vai. Pode até ter, tá? Hoje em dia, você tem lugares, encontros, aplicativos. Mas não é simples assim. Não, porque a sexualidade feminina, ela é muito diferente, né, da sexualidade masculina. E aqui no livro também, voltando para o livro, a gente tem um capítulo que fala sobre sexualidade feminina e um capítulo que fala sobre sexualidade masculina, para a gente entender essas diferenças, né? Então, a mulher hoje, é lógico que ela tem muito mais acesso do que antigamente, que ela ficava trancada dentro de casa. Então, hoje ela tem aplicativos, ela pode até falar, eu vou sair para transar e tudo bem.
né? Só que esse tudo bem eu também coloco um ponto de Nós interrogação, colocamos um né? ponto. Porque de repente para o homem esse tudo bem é tudo É bem tudo de bem verdade. de verdade, exatamente. Agora para a mulher é um tudo bem, mas será que, né? Será que pode haver algum envolvimento? Será que foi legal? Será que a gente vai sair de novo? Será que ele me desejou? Né? Então, existem alguns pontinhos e é de importante que interrogação. você fale isso, né? Para o nosso público, pode ter algumas pessoas que falam, nossa, ela tá falando da mulher... Gente, nós estamos falando com uma especialista aqui que convive com isso há pelo menos dos 15 da sua cirurgia, uns 20 anos. Sim. 20 anos de experiência com clínica com essas pessoas, inclusive a dela. Sim. Né, André? Então, ouçam, antes de sair julgando o que você falou, né, que a mulher, será que tá tudo bem mesmo? Porque tem mulher que pode falar, não, comigo tá tudo bem mesmo. Ok. E tudo bem, é o que eu falo, né? E elas adoram quando eu falo e tudo bem, né? Elas falam assim, eu adoro quando você usa essa expressão e tudo bem. Porque o e tudo bem te coloca na comodidade. Então você não precisa olhar para aquilo de forma diferente. Exatamente. E assim, né? E a capa, né? Ela não podia ser diferente, né? Muito sugestiva, muito interessante, né? Louco para já começar a ver. Fala um pouquinho da história de como surgiu a ideia pra gente... Isso, esse livro, ele surgiu a partir de grupos que nós fazíamos, grupos presenciais antes da pandemia. Nós fazíamos grupos presenciais de pacientes pré- e pós-operatórios. E nesse grupo, a nossa função era fazer com que fossem levantados temas a serem debatidos, a serem... Daí nós convidávamos palestrantes relacionados à área de nutrição, relacionados a outras áreas, dependendo do tema que fosse levantado ali. E nos temas psicológicos, eu e a Isabel, a gente acabava estruturando ali as reuniões sobre aquele tema. E um dos temas que surgiu com uma frequência grande foi questão de sexualidade, de sensualidade, de divórcio, de relacionamento pós-bariátrica, porque já vinha desde essa época muito questionamento, por que algumas pessoas se separam no pós-bariátrica? O que acontece? Por que o relacionamento é mexido? Né? E aí vieram todos esses questionamentos e nós falamos como nós vamos estruturar as palestras a respeito disso, e fomos atrás de material. E aí foi a grande surpresa, porque quando nós fomos atrás de artigos, de livros, Você tinha do Dr. Mariano Menezes, mais voltado para a parte médica, endocrinológica, e não tinha praticamente nada. Aí uma olhou para a cara da outra e falou, não, a gente precisa criar conteúdo aqui, né, sobre esse tema. E aí a gente foi atrás, cada capítulo é um especialista dentro de uma área, então nós temos médicos, nutricionistas... médicos, nutris, temos psicólogos, vários psicólogos, temos... Quem mais? Várias especialidades médicas. Tem um dos capítulos que eu escrevi que é exatamente sobre relacionamentos, amor e sexo pós-bariátrica. Tá? Muito bacana. E aproveitando que eu abri um pouquinho o livro, tem uma coisa interessante que a gente chegou a uma conclusão que eu falei para Isabel. Eu falei, Isabel, não é só um livro. Eu queria algo mais, né? Ela falou, mas o que a gente pode pensar? E eu escrevo poesias, né? E eu falei para ela, vamos atrás de poesias que falem sobre corpo, que falem sobre sexualidade, sobre libido, não sei. E aí nós pegamos algumas poesias nossas, ela tinha algumas poesias, eu também. Aí um amigo nosso, Mauro Brito, ele fez um trabalho muito legal, que ele pegou relatos de pacientes e transformou em poesias. Né? E nós colocamos, antes de cada capítulo, tem uma poesia, aí vem uma imagem também, porque nós buscamos o Walter Silva para fazer desenhos relacionados à obesidade, a relacionamentos, enfim, ao corpo obeso, né? Então, ele traz diversas figuras sobre o corpo obeso, e nós fomos adaptando as figuras a cada capítulo. Que legal. Tem um capítulo de um psicanalista aqui, que eu acho que você vai gostar bastante. Ele é lacaniano, né? Mas ele faz muito essa ligação psicanalítica, essa leitura psicanalítica. Então, nós temos uma diversidade, uma linguagem
em que qualquer pessoa pode ler esse livro. Às vezes as pessoas falam, eu preciso ser bariátrico para ler esse livro. Não necessariamente. Não. Você vai conhecer sobre sexualidade masculina, feminina, sobre imagem corporal, sobre relacionamentos. Tem muito conteúdo rico aqui para qualquer pessoa. Muito bacana. Andréia, a gente teria aqui o final de semana de assunto para falar. Adorei esse bate-papo nosso aqui, ele é revelador, acima de tudo. Sim. Né? Como eu sempre falo, o nosso canal aqui, a ideia é trazer informação de uma maneira leve, tranquila, para que as pessoas possam curtir e aprender, né? De alguma forma, que a gente atinja uma ou duas pessoas que precisavam ouvir exatamente algo que você traz aqui para nós, né? Nós vamos... Caso alguém tenha interesse, né, pode passar as suas redes sociais aí, embora vai ser escrito ali no rodapé do vídeo, o seu Instagram, pode falar, o seu Facebook, que ocorre a venda também dos livros, né? Sim. E assim, a gente pode um dia marcar, conforme a curiosidade das pessoas, porque você imagina, aqui nós fizemos um apanhado que a gente tem um tempo curto, senão o podcast também fica muito longo, né? Então a gente compacta, né? Sim. Mas a gente pode falar outros assuntos, aquilo que as pessoas começarem porque é muito vasto isso daqui, né? Um mar para se trabalhar. Cada paciente é uma história, né? Eu falo, né? Sim, e assim, a diversidade de capítulos, dá pra gente falar sobre cada capítulo, exatamente, né? No podcast. E em nome do canal, né? Antes de tudo, se você quiser fazer um agradecimento, passar uma mensagem para os nossos telespectadores, sempre quis falar isso, né? Silvio Santos fazia, né? Com o microfone de lapela. Telespectadores, eu sempre quis falar isso, né? Então fica à vontade. Tá legal. Tá? Então, assim, senhores telespectadores, né? É com prazer, assim, que eu agradeço aqui a vocês, né, novamente a oportunidade, e é com imenso prazer que eu mostro para vocês, que eu apresento para vocês, né, essa obra, e indico muito, tá? Para quem quer estudar sobre obesidade, para quem quer estudar sobre sexualidade. Então, nós temos temas diversos aqui. É um livro muito enriquecedor, escrito por profissionais muito qualificados, tá? Vocês podem encontrar esse livro, vocês podem me procurar nas redes sociais, então no Instagram, @psicoandrearomani, ou no meu WhatsApp mesmo, que é 11 99480 4905. Pode entrar em contato, falar, olha, eu vi lá no podcast A Vida é Freud, o livro Sexualidade na Bariátrica, eu tenho interesse. E também, como um carinho para vocês, tá? Eu vou dar um desconto, frete gratuito também para quem falar, olha, eu vi lá no podcast A Vida é Freud, tá bom? Ótimo. Então tem um desconto garantido e tem o frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Perfeito, Andréia. Então, novamente, em nome do canal, né, a gente agradece demais a sua presença, esclarecedor. Foi uma delícia fazer aqui com você. Aliás, quase todos os nossos convidados, né, a gente aprende a cada momento com vocês aqui, tá? E a gente fica muito à vontade com esse bate-papo. É uma troca muito gostosa, né, Maravilha. Ricardo? Muito obrigada, gratidão pela oportunidade. Mas estamos juntos. Estamos juntos. Bom. Um abraço, gente. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.